E há alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, um cara aqui na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Esse é o conceito de liberdade de expressão do Nicolas Ferreira e de todos os bolsonaristas. Se for da direita, e não der um pio sobre o governo da ocasião, pode entrar nos Estados Unidos. Se falar contra o governo da ocasião, não pode entrar nos Estados Unidos. O chupetinha não entende que o governo da ocasião muda. Se aplicar essa regra, vai ter um monte de bolsonaristas que não poderão entrar nos Estados Unidos, porque os democratas estarão no poder. É simplesmente mais uma fala sem nexo da Nicole. Mudando totalmente de assunto, eu preciso dizer uma coisa que não vai agradar algumas pessoas, assim como eu também não farei com nenhum prazer. Esse canal foi criado para ajudar a espalhar a proposta de Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, desde 2018. Porém, nos últimos meses, o Ciro Gomes resolveu dar um cavalo de pau e se aliar à pior espécie de bolsonaristas no Ceará, querendo ajudar até os bolsonaristas elegerem um senador pelo Ceará, o que acabaria ajudando o Bolsonaro em 2026. Portanto, eu preciso colocar uma fala do Cid Gomes, irmão dele, que é muito certeira sobre o que está acontecendo. Fala o teu irmão Ciro Gomes, que inclusive vai estar aqui no programa também. Suponhamos que ele venha a ser candidato. Como é que fica a sua situação? O senhor apoia? O senhor segue apoiando? Eu ficarei numa situação absolutamente constrangedora. Absolutamente constrangedora. Será, talvez, o maior constrangimento da minha vida. E eu já tive que passar um constrangimento por conta de visões diferentes, minha e do Ciro, em relação à política estadual. Nós temos, sim, eu tenho uma absoluta afinidade com ele na questão nacional, mas na questão estadual eu discordo profundamente do rumo que tem tomado, essa coisa de se aliar ao que há de mais atrasado na política do Ceará. Eu acho que o fim não justifica os meios. Eu sempre achei isso. O fim não justifica os meios, não. Você tem que ter coerência, tá certo? E eu, sinceramente, não me enxergo ao lado de... Como é que são o nome das figuras aí? André Fernandes, Capitão Wagner, Reginauro, não sei o que, Carmelo Neto. Me perdoe, né? Me perdoe. Eu não consigo me enxergar ao lado dessas pessoas, certo? Mudando de assunto, mas falando ainda de bolsonarismo, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo comemorando a decisão do governo Trump de retirar o visto de quem eles acham que estão fazendo censura. Ou seja, a possibilidade de tirar o visto do Xandão. Porém, o Bananinha não deveria comemorar, uma vez que isso não vai afetar a vida do Xandão. Agora, tem uma coisa que pode afetar pesadamente a vida do Bananinha e do seu pai, como consequência dessa cruzada contra o Xandão. Bens podem ser bloqueados e uma prisão preventiva não está descartada. Ele poderá ser preso antes mesmo do término do seu julgamento, ou dos seus julgamentos, porque os inquéritos são muitos. De quem estou falando? Daquele famoso cidadão que tentou golpear nossa democracia e que tem relação com o que o filho dele anda fazendo. Tudo a ver com o que está acontecendo. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, sem mandato, pediu licença, e faz de tudo, ataca todos os dias ministros, ameaça outras autoridades, como fez com Paulo Gonet dias atrás. Bolsonaro, em declaração dada à imprensa, disse que estava bancando as despesas do filho. Se não fosse o Pix, ele inclusive comenta, não teria como bancar as despesas do filho que está nos Estados Unidos, que custa lá mantê-lo muito caro. Ou seja, Bolsonaro está financiando ações contra a nossa democracia. E aí, os motivos que estão sendo considerados pelos ministros do STF, especialmente o relator Alexandre Moraes,
São 3 os crimes que Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro estariam cometendo. Primeiro, crime de coação. A forma como está sendo feito o processo para pedir suspensões contra Alexandre de Moraes, outros ministros que também pensaram igual, Paulo Gonet, isso é coação. Isso o segundo crime é interferência no processo investigativo e no processo judiciário, para beneficiar alguém. E o único beneficiado de todas essas ações seria Jair Bolsonaro. E o terceiro crime que eles estão cometendo é o crime de lesa pátria, que é a tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito. Mudando de assunto, mas falando ainda de governo Trump, ele está fazendo a mesma coisa que o governo Bolsonaro tentou fazer aqui no Brasil, e o que o Milei está fazendo na Argentina. Acabar com todas as empresas públicas. A extrema-direita governa para a elite e para o mercado. Não querem que o povo tenha informação imparcial. Vejamos o que estou dizendo. Rádio Pública Nacional, a NPR, entrou com uma ação judicial contra o governo. O processo alegou que o corte de verbas determinado pelo presidente no início deste mês viola a Constituição, que garante a liberdade de imprensa e de expressão. Donald Trump assinou um decreto para abolir o financiamento federal da NPR e da PBS, o serviço público de radiodifusão. O texto disse que nenhuma das redes apresenta um retrato justo, preciso ou imparcial dos eventos atuais aos contribuintes americanos. O professor de jornalismo da Universidade de Minnesota, Christopher Terry, discorda. Ele explicou que as redes públicas nos Estados Unidos têm em seus estatutos que não podem ser tendenciosas e que precisam ser objetivas por natureza. A NPR é uma organização governamental sem fundos lucrativos, é independente. A direção é formada por um conselho composto por representantes das emissoras locais associadas e por especialistas externos, sem indicações políticas do governo ou do presidente. Para finalizar o vídeo, mudando totalmente de assunto, vejam a notícia mais grave do dia, que mostra o que aconteceria com todos os adversários do governo Bolsonaro, caso ele tivesse conseguido ter dado o golpe. Grupo de extermínio alvo da PF cobrava R$250 mil para espionar ministros do STF. Eles utilizavam drones e prostitutas como instrumentos de espionagem. A investigação, autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, teve como ponto de partida o assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto a tiros em Mato Grosso. A Polícia Federal cumpre 5 mandados de prisão nesta fase da operação. Os alvos são integrantes da Agência de Espionagem e Extermínio, formada por militares da Ativa e da Reserva, além de civis. De acordo com a apuração, o grupo mantinha uma tabela de preços de espionagem conforme o perfil do alvo. Ministros do STF, R$250 mil,